Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, hoje é um dia lindo, irmãos. Hoje é sábado. E é um dia que nós devemos consagrar a Deus. Por quê? Porque o próprio Senhor nosso Deus, Ele consagrou o sábado e santificou o sábado. É só vocês observarem as Escrituras no livro de Gênesis e também nas palavras de Jesus. Quando Jesus não aboliu a lei, nem os profetas, muito pelo contrário. Jesus reiterou, no capítulo 5 de Mateus nós vemos isso claramente. Então, irmãos, mas vamos falar do sábado. O que seria o sábado? Seria o descanso. Por quê? Porque Deus deu o exemplo. Deus, mesmo não precisando de descansar, Ele santificou o sétimo dia. E o sétimo dia, Ele consagrou para o nosso próprio descanso. Por quê? Porque os homens até então sempre corriam atrás de seus afazeres e não paravam nem sequer um dia para se dedicar a Deus e para meditar a palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus que sempre foi entregue por milhares e milhares, pelos séculos dos séculos aos homens, mas os homens sempre se abandonaram à palavra, a ponto de se entregarem a aberrações, a ponto de Deus ter que enviar o dilúvio sobre a terra para exterminar os ímpios. Então, irmãos, o sábado é um dia consagrado a Deus e um dia de descanso para todos nós. Baseado nisso, irmãos, nós não podemos esquecer que no paraíso de Deus será um sábado eterno. Muitos irmãos hoje se entregam no dia de sábado aos seus afazeres e principalmente às tecnologias. E as tecnologias nós sabemos que estão nos afastando de Deus de forma paulatinamente, pouco a pouco. E que é mais interessante, irmãos, é sutil. O inimigo, quando colocou a tecnologia no mundo, ele colocou de forma sutil, a ponto do homem se entregando à tecnologia e vivendo segundo as curiosidades e as vaidades, ele abandona o caminho da misericórdia, o caminho do amor ao próximo e inclusive até dos seus familiares. E abandona também, irmãos, acima de tudo, a palavra de Deus e a obediência a Deus. Porque o sábado não foi dado por homens, o sábado foi dado por Deus. Nós sabemos que teve um homem que muito comum entre os religiosos cristãos que aboliu o sábado. Mas não só o sábado ele aboliu o sábado, as festas e os alimentos. Basicamente, ele aboliu todas as leis, os preceitos que foram dados pelos profetas e por Moisés. E esse homem, irmãos, ele está escrito nas suas cartas que ele falou claramente que não vos turbeis pelos vossos sábados, pelas vossas festas e pelo que comeis. E ele falou que a letra mata, e ele falou outras coisas, tantas, que os discípulos de Jesus não concordam, a ponto dos discípulos chamarem a lei de lei da liberdade. Por quê? Porque nosso Deus, desde o paraíso, nos deu o livre-arbítrio. Então nós podemos seguir a lei que santifica ou abandonar a lei e viver segundo as paixões do mundo, nos entregando aos prazeres e às vaidades do mundo. E seguindo esses homens, que não são poucos, irmãos. Nos dias de hoje, em todas as igrejas e todas as religiões, nós vemos esses tipos de homens que abandonaram a lei e vivem segundo as suas vaidades. Então, irmãos, vamos observar a palavra de Deus, irmãos. O sábado é um dia maravilhoso, é um dia que você pode parar tudo, irmãos, e descansar, e deixar as correrias do dia a dia, que são obrigatórias nesse mundo terreno, mas você pode, como
como muitos fazem, se dedicar unicamente à natureza, se dedicar às palavras de Deus, buscar o caminho de Deus, incentivar os irmãos no caminho de Deus. Esse sábado, irmãos, o sábado em si é um dia maravilhoso, é um dia que devemos dar glória o tempo todo, é um dia que nós devemos nos regozijar, é um dia de festa, literalmente, porque a palavra de Deus diz que o sábado é uma festa, assim como a Páscoa, assim como as luas novas, que também o povo hebreu vive e festeja até nos dias de hoje. E outras festas, como a das primícias e as festas das cabanas, ou outras festas que o povo de Israel ainda incrementou depois disso. Mas as principais, irmãos, são as festas de Deus, que Deus consagrou, que Deus nos pede para vivermos. Então, irmãos, não vamos esquecer de cumprir a vontade de Deus, expressada pelo seu Filho. Leiam o capítulo 5 de Mateus, que eu sempre falo para os irmãos, sempre exorto, que é um capítulo onde o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o enviado e ungido, ele nos mostra claramente o que devemos fazer, porque Jesus, quando se entregou na cruz, ele falou: tudo está consumado. Se tudo está consumado, irmãos, não devemos seguir esses homens que se dizem que tiveram revelações, que tiveram visões e tentam modificar os ensinamentos de Deus e, acima de tudo, modificar os ensinamentos do Filho de Deus, do Salvador, daquele que foi enviado para nos salvar, que foi ungido para nos salvar. Então, irmãos, vamos ficar atentos. Eu sempre exorto os irmãos: cuidado com os homens que vieram após Jesus. Ok, irmãos? Irmãos, vamos